Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Gestão Educacional e Descentralização, Novos Padrões. Ele é um livro escrito pela Vera Lúcia Cabral Costa, N. Marisa Maia e Lúcia Mara Mandel. E esse livro ele foi escrito numa revista que chama Em Aberto, número 72 de 2000, mas ele foi produzido em 1999, como eu vou dizer mais para frente. Esta obra ela é um marco na reflexão sobre as transformações que a gestão educacional recebeu a partir de 1990, tá? Com relação ao contexto de reforma administrativa, políticas de descentralização e autonomia escolar. Ao longo desta aula, a gente vai entender o que tudo isso significa e como surgiram esses novos padrões com foco na ideia de que a escola pública tinha que ter uma gestão democrática. Então, quais são os desafios e quais as contradições que essa nova configuração traz para gestores, professores e toda a comunidade escolar, tá? E além disso, a gente vai refletir um pouquinho se esse processo é um processo neutro, se está ligado a questões políticas, sociais e econômicas que vão impactar diretamente as nossas escolas públicas, tá? E pra gente ir junto nessa jornada, eu sempre quero agradecer aos inscritos, né? Então hoje aos nossos 549 inscritos no canal, vocês fazem toda a diferença para esse olhar cada vez mais amplo sobre educação, porque a gente tem tido pessoas de todas as áreas da educação se agregando aqui ao canal. Muito obrigada. Então vamos lá? O livro foi publicado pela Editora Cortez em parceria com a Fundap em 1999 e tem 195 páginas, tá? As autoras, a Vera Costa, ela é formada em pedagogia, mas ela atua muito na área de pesquisa de política educacional. A N. Maia, ela também é pedagoga e também atua na questão de formação de gestores. E a Lúcia Mandel é pedagoga, então as três pedagogas, e é pesquisadora de políticas públicas na área de educação. Então são pessoas que têm conhecimento, né, em administração pública, em gestão pública. E quando elas lançaram, né, essa edição da revista Em Aberto, ela reuniu artigos que tratavam, né, de gestão escolar, de formação de gestores educacionais, à luz de toda a legislação que mudou no Brasil no final do século XX. Então, ela é uma publicação que foi promovida pelo INEP, que é um Instituto de Pesquisas, que é um órgão responsável por toda a análise educacional no Brasil. Então, a grande temática é que a revista ela vai abordar essas formações, né, essas publicações, e tudo isso vai fazer com que se amplie o olhar do contexto, né? Por quê? Porque a revista aborda a gestão escolar como um eixo para a qualidade educacional. Então, assim, é a primeira vez que diz assim, olha, dependendo da gestão que você tem dentro da escola, você tem mais qualidade ou menos qualidade. Então, reconfigurar esse papel do gestor atribuiu mais responsabilidade. Então, assim, tirou dele só o foco burocrático, porque se a gente pegar leituras, filmes, tudo que se falava antes da década de 90, a gente tinha realmente o papel de gestor muito burocrático, de assinar papéis, de ficar dando comandos, coisa que a partir da década de 90, com as legislações, que daqui a pouco eu vou falar, ela vai trazer esse novo olhar para a liderança pedagógica e mediação de conflitos. E uma terceira coisa que é a promoção da participação da comunidade escolar. Então, esses três papéis são a temática central desse livro. Por quê? Porque ele vai reconfigurar, tá? Então, assim, é uma releitura do papel de gestor. Então, quem foi gestor antes da década de 90, não tem, quem se aposentou, não tem nada a ver com o papel que agora é atribuído para esses novos profissionais, né? Então, assim, essa capacidade de atuar num novo cenário dá para esse gestor não mais só o papel burocrático, mas dá para ele competências técnicas. Então, ele é um profissional da educação
com capacidade política, o ser político, não fazer política, e um conhecimento pedagógico. Ele vai começar, a partir das leituras e da discussão de gestão escolar, rever o seu papel. Então, é uma transformação na gestão, nunca vista anteriormente. E as publicações, elas vão realmente se reconfigurar a partir da Constituição de 88, que é conhecida como a Constituição Cidadã, a Constituição Democrática. E aí, depois de 8 anos, porque ficou em discussão quase 8 anos, sai a nova Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que é a LDB, que está em vigor, apesar de ter várias alterações, mas é a LDB que está em vigor. E ela é orientada por 3 princípios, que é a gestão democrática. Então quer dizer que realmente professores, pais, estudantes devem participar do ambiente escolar. Uma autonomia pedagógica e administrativa. Claro que a gente pode, como eu falei no começo, que a gente tem algumas críticas, então a gente pode, claro, falar sobre isso, mas isso deu uma capacidade decisória para a escola, com colegiados, fortaleceu, né, essa capacidade decisória. E a descentralização, que é redistribuir papéis, redistribuir responsabilidades em níveis locais, escolares, dando o quê? Uma proximidade com a comunidade. Então, esse novo modelo, ele vai romper um paradigma centralizador, verticalizado, burocrático, por uma característica de gestão educacional democrática horizontal, com olhar para a comunidade. Então, essa descentralização, ela traz, por que um papel político? Porque é uma transparência, porque você tem que estar ali sempre dando satisfação para os seus pares. Administrativa, porque você não é mais o centralizador, você delega tarefas. E você vai desconcentrar, porque daí você redistribui internamente os papéis de cada um. Porque se o gestor agora não é mais só um burocrata administrativo, você vai ter que delegar tarefas para que algumas pessoas façam esse papel enquanto ele vai fazer esse novo modelo. Então, esse novo padrão, ele vem muito com os livros que eu já tenho aqui no meu canal, que é como dar um bom feedback positivo, como saber que eu estou indo bem, a questão da gestão de tempo. Então, aqui no canal já falei de livros que estão tudo a ver com o novo modelo de liderança que as nossas escolas precisam. Então, esse novo padrão, ele vem com a ideia de gestão democrática. Então, assim, não tem como hoje não ter um diálogo. Fortalecimento dos conselhos escolares, que também tem aqui no canal, né? A aula sobre conselhos escolares. Avaliações, eu tenho 4 aulas sobre avaliação do professor, da escola, né? Do sistema, das matrizes de referência para avaliação. Dá também uma autonomia financeira para você decidir o que é melhor para cada escola. Então, toda vez que vem as verbas, faz-se um plano financeiro individualizado, pergunta-se para a comunidade escolar no que se quer gastar, e isso faz com que todo mundo é responsável dentro da escola. Então, não é só o diretor como um ditador, que foi muitos anos isso, né? Esse burocrata ditador. E agora a gente tem um novo contexto histórico, por quê? Por causa da reforma, né? Então, a década de 90, ela vai, não só o Brasil, né? Porque o Brasil não vai sozinho nessa história, ela vai com diversos países latino-americanos que vão implantar reformas estruturais do Estado, claro, orientada por políticas neoliberais, que, óbvio, vem por recomendação de organismos internacionais, como o Banco Mundial e o FMI. Então, o Brasil, ele assina vários acordos, ele participa de vários acordos que são orientados por essas políticas, tá? E as principais características dessa reforma, né, do Estado, ela é a redução do papel do Estado na prestação direta dos serviços, então, privilegiando funções regulatórias, a descentralização, que são ações públicas aproximando as decisões de níveis locais, então essa questão da comunidade local, da horizontalidade. E o que se busca? Não se faria uma reforma se tudo estivesse bem.
Então, como não estava indo bem essa gestão, é necessário uma reforma. Por quê? Porque a gente precisa entender que o aparelho, principalmente em 1995, quando teve um plano diretor da reforma do aparelho Estado, que foi coordenado pelo Ministério da Administração Federal, né, que foi a reforma do Estado, a Mari, ela propôs essa reestruturação. E aí essa proposta, ela vem baseada nessa questão de núcleo estratégico do Estado, organizações públicas não estatais, então começa a discussão de parcerias público e privada, né, que até hoje tem, né, na minha diretoria a gente tem os parceiros da educação, nós temos ONGs, né, então organizações públicas não estatais que investem nas escolas, serviços sociais autônomos, né, atividades econômicas privatizadas, então todo esse novo contexto. E os conceitos chaves que a gente tem aí é a descentralização. Então, o que seria a descentralização política? Então, a descentralização política, ela ocorre quando o poder de decisão é reformulado, então ele é transferido do governo central para entidades autônomas, tá? Então, como município até conselhos comunitários, tá? Então, um exemplo é, por exemplo, o município passa a ter poder para definir a organização de sua rede escolar, criar normas complementares e gerir recursos próprios para a educação, conforme está previsto na Constituição e na LDB. Aí a descentralização administrativa, o que ela consiste? Na delegação de competências executivas, que deveria ser uma coisa centralizada, mas ela passa por organizações sociais. Então, a responsabilidade pela execução de determinadas atividades, como gestão de recursos, por exemplo, manutenção do prédio, desenvolvimento de projetos pedagógicos específicos, ela vai para a mão dessa descentralização administrativa. Depois a gente vai ter a desconcentração, que ocorre quando há uma redistribuição de competências dentro da mesma estrutura administrativa, sem transferência de poder ou autonomia. Então, é aquilo que a gente fala. Delego, mas acompanho. Por quê? Porque a responsabilidade é minha ainda. Vamos dizer, o diretor. Agora, para ele deixar de ser um burocrata, ele vai descentralizar as ações, mas não que isso não seja responsabilidade dele, tá? Então, ele delega e acompanha. Então, por exemplo, a gente tem as secretarias estaduais de educação que criaram as diretorias regionais de ensino, criaram núcleos regionais para quê? Que tenham pessoas lá que coordenam, que supervisionam as escolas em uma determinada área. Então, você amplia a responsabilização de todos, então realmente são novos padrões de gestão. Então, assim, desde o começo que eu tenho dito aqui para a aula de hoje, é isso. Então, assim, a gestão democrática, ela é um princípio fundamental da educação pública brasileira, que foi consagrado com a Constituição Democrática de 88 e regulamentado pela LDB, que é a 9394 de 96. Então, assim, as características buscar a participação efetiva de todos os membros, professores, estudantes, família e comunidade, na definição e implementação das políticas educacionais da escola. Então, assim, a verdadeira gestão democrática dentro desses novos padrões tem esse fortalecimento da comunidade escolar. Então, assim, quem ainda tem dificuldade com sua escola, então você diretor, você coordenador, você professor, tem dificuldade de ter esses novos padrões, assistam a aula aqui sobre conselhos escolares, que aí é o segundo item aí. Então, os conselhos escolares, que devem ser fortalecidos, eles são órgãos colegiados e deliberativos. Então, se é uma coisa que vai deliberar algo, precisa ter todo mundo ali, tá? É muito triste quando a gente vê uma escola que os pais não participam, né? Fica lá só realmente quem são os sujeitos ali mais diretos, que é a direção, né, a gestão e os professores, e a gente perde muito da participação dos funcionários, pais e estudantes. E aí, muitas vezes, acreditam que as crianças menores não devam participar. Não, as crianças menores devam participar dos colegiados que a gente tem. Então, conselhos escolares, APM e Grêmio, né? Até mais pra frente, quando já não for mais a prova do mérito,
eu penso em falar um pouquinho mais sobre a PM, sobre grêmios, né, para a gente realmente fortalecer. Por quê? Porque esses colegiados, ele tem que participar efetivamente da gestão pedagógica, administrativa, financeira da escola. E tem que aprovar o PPP, que é o projeto político pedagógico, o regimento. Eles não vão fazer, mas eles vão participar da discussão e aprovação. E principalmente o plano de aplicação de recursos. É muito triste quando você tem uma denúncia de uma gestão e aí você percebe que os diretores financeiros, diretores executivos da PM, os conselhos fiscais, as atas, os balancetes não foram aprovados. Porque não foram aprovados dentro da gestão democrática. Então, assim, ter esse plano de aplicação de recursos em que todos decidem e todos fiscalizam as execuções, o uso desse recurso, você tem muito menos chance de denúncia. E se tiver, você tá com tudo ali feito muito às claras, né? Então, o balancete semestral, ele tem que estar visto, colocado num mural logo na entrada para todo mundo ver. Então, assim, por exemplo, eu não sou do conselho, eu não sou da PM, eu não sou do Grêmio, aluno, mas mesmo quem não é, passe, olhe e vê claramente lá o balancete, tudo que entrou na festa junina, tudo que entrou na cantina, tá lá aplicado, depositado. Então, isso é muito importante, tá? Outra coisa é mediar conflitos internos. Então, é a primeira vez que a gente tem esse novo padrão de que o conflito, a indisciplina, ele não está na mão só do diretor, ele está na mão de todos. Então, quando você tem uma situação que precisa de uma medida socioeducativa, que traz, o ECA traz isso, né? Você tem que promover a discussão de qual é a melhor medida para aquele aluno, qual é a melhor medida naquela situação. Então, em grupo, na horizontalidade, você tem menos chance de errar, porque o grupo te fortalece, né? E aí a gente percebe realmente a verdadeira autonomia das escolas. Então, quais são os desafios, né, para esses gestores? Então, o desafio é adquirir uma competência para essa gestão participativa, né? Porque a gente não consegue perceber, a maioria das escolas, elas não têm esse olhar de que isso é importante. Ah, os pais não participam, vivem um ciclo vicioso, fica buscando assinatura, muitas vezes em horários que não é o horário da reunião, fica caçando o pai para fazer parte da PM. E isso é muito triste, né? Porque a gente gostaria que realmente tivesse uma articulação entre autonomia e normas oficiais. Então, assim, não pensar que a escola é burocrática, não pensar que você precisa ficar, muitas vezes, que a gente já teve muitas denúncias e apurações e até demissões de gestores porque forjam assinaturas, porque não convocam como deveriam, né? Então a gente percebe que existe uma precarização, né? Entre as desigualdades e as redes de ensino, né? Então, assim, a gente precisa ter uma escuta ativa, superar, assim, as práticas autoritárias que eram historicamente centralizadoras e ver esse novo padrão. Então, assim, a participação, ela tem que ser qualificada e efetiva. A LDB, ela coloca muito essa questão, né, de gerir esses recursos, né? E a gente precisa ser realmente crítico de que realmente eu estou ouvindo, fazer uma autoavaliação, né? Se realmente o Brasil tem as escolas públicas tão desiguais, então será que eu não estou compactuando com isso? Porque também na minha escola eu não ouço o que a minha comunidade quer, né? Então realmente é um grande desafio. E o último, né, que eu falei, a precarização e desigualdades entre redes de ensino, por exemplo, a gente precisa de uma infraestrutura eficiente, a gente precisa de profissionais qualificados, a gente precisa de investimento público, a gente precisa de apoio técnico pedagógico, né? Então, tudo isso, se a gente não tem de verdade, a gente vai realmente precarizar. Então, assim, existe uma boa intenção, né, que é essa reforma administrativa, mas se a gente não tiver recursos, a gente percebe que a rede particular avançou e muitas vezes a rede pública não avançou.
Então, assim, tem uma urgência na formação continuada dos professores, que eu acho que é o grande foco hoje, é ter um olhar mais ampliado para as questões socioemocionais dos nossos jovens, que é, né, fiz a live semana passada com a Alcione Marques, que fala muito sobre as questões mentais e emocionais nas escolas. Então a gente precisa de políticas públicas que promovam a equidade e a justiça social. Então, dar cada um segundo a sua necessidade. Então, dar maior apoio às redes e escolas de situações vulneráveis. Então, toda vez que tem o Saresp, o Saeb, a ideia é ali ver quem realmente não está conseguindo avançar nas metas, que a gente tenha mais incentivo em cima dessas escolas. E o que é muito importante? Transparência e controle social. Então, assim, é muito importante a participação real da comunidade, como eu disse. Então, assim, não forjar. Se você percebe que tem baixa participação, mandar WhatsApps que a gente tem hoje, mandar e-mails, dando horário e dias que vão ter as discussões. Por quê? Porque, assim, essa transparência, ela vai consistir na divulgação clara e acessível e contínua dessas informações, tá? E a gente só consegue realmente a democratização como um processo político se ele não ficar só no administrativo. Então, assim, quando a gestão, entende que não é só algo para cumprir a tabela, ele vai entender que tudo vai avançar, tá? Que a gente tem um processo realmente político forte dentro da escola. E espero que sim, que vocês tenham entendido e compreendido mais profundamente o impacto que esses desafios trazem para a gente tentar realmente ter uma descentralização, com esses novos padrões, né, que a Vera, a Ene e a Lúcia trazem, que elas discutem. E esses avanços são muito importantes. Então, se você está numa escola, como diretor, como professor, que não tem esse novo padrão, que ainda está lá no padrão antes da década de 90, é muito triste, né? Porque, por outro lado, a gente se coloca desafios, mas a gente precisa mudar. Então, assim, se a gente não conseguir superar isso, essa estrutura, a gente continua com uma escola com um público todo jovem, atualizado, que debate, que é mais crítico, imaginando que a gente pode ser um burocrata da década de 80. Então, assim, gestão educacional não é apenas um ato técnico, é sobretudo um processo político e ético. Então, ele exige um compromisso com a qualidade social da educação, óbvio, uma educação que promove a justiça social. Então, assim, se você gostou dessa aula, deixa seu like, compartilha com os colegas, se inscreve aqui no canal e a gente vai continuar aqui falando sobre educação, políticas públicas, gestão. E aí, se vocês também quiserem uma coisa diferente, coloquem aí nos comentários, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!